Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 26. Eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E eu estou muito feliz, queridos, por estar começando mais uma semana, mais um dia. Eu estar aqui com vocês logo cedo, aprendendo e conversando com vocês. Isso é muito bacana, muito gratificante e toda a honra, toda a glória seja dada a Deus sempre, em nome de Jesus. E hoje, queridos, eu lerei para a nossa reflexão o livro de João, capítulo 15, versículo de 1 a 8. E ele diz o seguinte: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele retira de mim todo ramo que não produz uvas. Já o que produz, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já estão podados pela mensagem que comuniquei. Vivam em mim. Venham morar em mim como eu moro em vocês. Assim como o ramo não pode produzir uvas por si mesmos, mas apenas se estiver unido à videira, vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, e sejam certos de que suas petições serão atendidas. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Amém. Bom, queridos, aqui no livro de João, do apóstolo João, aqui nesse capítulo 15, ele começa aqui sobre a parábola da videira, e os ramos. Ou seja, a videira é Jesus, e os ramos somos nós. Como ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E nós somos os ramos. E aqui, essa parábola é muito, como todas, que Jesus pregou, aos seus discípulos e que estão, atuais, sempre, estiveram e sempre estarão para nosso aprendizado, para nossa maturidade, para nos ensinando, de como nos comportar, como nos tornarmos, pessoas verdadeiras, pessoas que seguem realmente a Jesus, que vivem na retidão. Então, como toda a parábola, como tudo que Jesus disse, essa aqui também é muito importante, é claro, E eu separei algumas coisas, Anotei algumas coisas e para falar com vocês, A primeira é essa aqui já logo no começo, que ele é a videira e meu pai é o agricultor. E que ele, Deus retira de mim todo ramo que não produz uvas, já que o que produz ele poda para que produza ainda mais, Ou seja, quem produz uvas, quem produz, quem vive nos ensinamentos de Deus e prega, a retidão, vive na retidão, aprende as coisas de Deus, coloca isso no seu dia a dia, no seu aprendizado, Deus poda para que produza ainda mais, Oh Deus nos ampara, nos abençoa, para que a gente produza ainda mais, que a gente dê mais alegria ao nosso Pai, Daí ele diz aqui, vivam em mim, venham morar em mim como eu moro em vocês. Isso é muito forte, muito bacana, Jesus dizendo isso, para a gente viver nele, assim como ele vive na gente, como ele mora na gente, Então, a gente tem essa certeza, essa afirmação de Jesus aqui, dizendo que Jesus mora, já na gente e nos convidando, para que a gente venha morar com ele também.
ou seja, que sejamos, né, um só, né, que Jesus esteja tão intrinsecamente, né, dentro da gente, que nossos atos, nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas decisões sejam todas, né, pautadas nos ensinamentos de Jesus, né? Aquilo que a gente sempre diz aqui, né? Antes de fazer alguma coisa, parar e pensar, né? Jesus agiria assim, né? Isso é muito, muito importante, né? Depois ele diz aqui, né, que vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Ou seja, né, se a gente não estiver com Cristo, não estivermos juntos, né, lado a lado com Jesus, nós não produzirmos nada que agrade a Deus, né? Porque Jesus foi bem enfático, né? Quando ele disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Não há outro caminho para chegar ao Pai que não seja Jesus, através dele, através dos ensinamentos dele, né? Então, ele reforça aqui, né? Se vocês não podem produzir frutos se não estiverem unidos a mim. Depois ele continua, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, né? Seja nessa união, né? Que a gente se torna, né? Um só. Vocês não imaginam que colheita terão. Nossa, então, mais uma vez, né? Ele reforça aquilo, né? As bênçãos, né? Que receberemos, né? E andando, né, lado a lado com Jesus, né, orientado, né, por seus ensinamentos, as colheitas que nós teremos serão imensas, né, imensas. A gente, tanto que diz que a gente não consegue nem imaginar que colheita que nós teremos, né? E separados vocês nada podem produzir, ou seja, longe de Jesus nós não somos nada, né? Qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, e sejam certos de que suas petições serão atendidas. Né? Também é muito gratificante saber disso, né? Que a gente estando alinhados, né? Com Jesus, né? Que as nossas petições, nossas orações serão atendidas, né? Conforme a vontade de Deus. Mas é muito gratificante, né? A gente saber de todas essas coisas que andar, né, na retidão, tendo Jesus como nosso mestre, né, como os discípulos o chamavam de mestre, né, e que teremos todas essas bênçãos, todas as nossas orações serão atendidas, a nossa colheita será abundante, que a gente nem imagina quão grande será, quão maravilhosa será a nossa colheita. Então, queridos, não há outro caminho, né? Não há outro caminho. Jesus é o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, sempre foi e sempre será, né? Que a gente esteja sempre alinhado com Jesus, sempre, né? Que a gente não perca essa direção jamais, por mais que aconteçam coisas adversas à nossa vontade, que jamais a gente perca esse alinhamento, né, com Jesus. Depois, para terminar, ele põe que é dessa maneira que meu Pai demonstra quem ele é, quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Então, né, quanto mais a gente aprender com Jesus, quanto mais a gente andar alinhado com ele, mais agradaremos ao nosso Pai. Então, é uma coisa que só nos trará, né, benefícios, agradaremos ao nosso Pai. E quais serão as recompensas disso, né? Nós sabemos, né? Mas é sempre bom a gente falar, é sempre bom a gente tocar nesse assunto, né? As bênçãos da nossa vida será sempre abençoada e alcançaremos, né, as mansões celestiais. Então a vida eterna nos aguarda, né? Então é um consolo saber disso, é uma imensa responsabilidade que temos também, é claro, com a nossa vida, né? Mas sabemos dos frutos que colheremos, né? Então isso é muito bacana, muito reconfortante e nos deixa assim numa paz, né? Nos dá uma paz, uma esperança enorme, né?
Nós sabemos que a morte já não faz parte mais do nosso destino, né? Que ali será só o começo, né? Um recomeço para a vida de verdade. Isso sim é muito bacana, né? E resumindo assim, né, mais ou menos isso aqui com uma frase que o pastor Natalino falou ontem no culto de noite, que eu até anotei aqui, que eu achei muito bacana, porque tem mais ou menos o que a gente está lendo hoje com o que ele falou no culto também ontem, isso de buscar a Deus, né, de agradar a Deus. Ele citou como exemplo o livro de 2 Reis, capítulo 5, na história de Naamã e do profeta Eliseu, né? Naamã era um general da guarda e ele tinha, vou resumir bem, né? E ele era, não era assim do povo de Deus, mas ele era temente a Deus. E ele tinha lepra. E daí ele ficou sabendo, através de uma serva dele, uma escrava, que na cidade dela havia um profeta chamado Eliseu e que ele podia curá-la, né? Daí ele ouve isso, né? E segue essa orientação. Ele podia muito bem não dar crédito, né? Mas ele seguiu, era só uma menina, uma escrava, mas ele deu crédito porque ela falou, acreditou, foi atrás desse profeta Eliseu e o profeta Eliseu pediu para ele ir até ao Rio Jordão e se banhar por 7 vezes e que ele seria curado. Ele não acreditou muito, ele quase perdeu essa bênção. Ele não acreditou muito, mas por insistência daí dos servos que estavam com ele, ele foi, porque já estavam lá, já tinham viajado, e ele foi e realmente fez o que o profeta Eliseu falou e foi curado, né? Então eu resumi bem a história, mas o pastor Natalino pregou sobre a história ontem, que eu achei que tem a ver, assim, mais ou menos aqui, porque nesse texto o pastor Natalino daí tirou 3 coisas, né, que ele acha fundamental para que a gente alcance as bênçãos, para que a gente busque a Deus. Então ele destacou que as coisas que nos afastam, né, dessa busca de Deus é a gente não buscar, porque é uma escolha nossa, né, a gente buscar ir no lugar errado, né, em lugares errados, e também criar fantasias, como Naamã aqui criou, né? Ele achou que era besteira, que o Rio Jordão era um rio que não era tão puro assim, tão limpo, que tinha rios ali perto melhores, por que o profeta não mandou ele em outro rio? Então ele estava quase desistindo, né, dessa bênção. E que isso não aconteça com a gente, né? Que a gente busque a Deus, sempre busque nos lugares certos. E a gente já comentou aqui, uma das maneiras de buscar a Deus é essa, né? Como Jesus dizendo aqui, né? Para a gente gerar, né, frutos, para a gente dar frutos. E como que a gente dá frutos? Buscando a Deus, conhecendo mais a Deus. E uma das maneiras é essa, né? É ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia, dizimar, ofertar, ir aos cultos, né? Cultuar a Deus, louvar ao nosso Deus. Tudo isso faz parte dessa busca, né, a Deus. E isso agrada muito ao Senhor, isso nos faz andar, né, lado a lado com Jesus, tendo Ele sempre como nosso mestre, e só teremos ganhos com essa conduta na nossa vida. Não é isso, queridos? Então, meus queridos, para hoje, para essa segunda-feira, início de semana, né, eu vou deixar essa reflexão, né, com a gente, baseado em tudo que a gente leu, baseado no culto, né, da Cristo e a Resposta ontem, com o pastor Natalino. Eu vou dizer uma frase que o pastor Natalino deixou também, que Deus tem prazer em manifestar glórias em nossas vidas, né? O prazer de Deus é esse, é manifestar glórias em nossas vidas, mas nós temos que buscar, né? Então eu vou deixar essa reflexão, né? Você tem buscado a Deus? Você tem se dedicado a afinar cada vez mais essa sua busca? Pense nisso, tá joia, querido? Pense nisso e tenha uma ótima segunda-feira. Que Deus nos dê uma semana de muita paz, muita esperança, muitos livramentos, em nome de Jesus. E amanhã, queridos,
Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão. Tá joia? E fiquem à vontade, podem fazer perguntas, críticas, sugestões, eu terei muito prazer. Para mim será muito bom, muito gratificante interagir ainda mais com vocês. Tá legal? Fiquem com Deus então. Muito obrigado. Glória a Deus, sempre, em nome de Jesus. E amanhã, Ele permitindo, eu estarei de novo aqui. Fiquem com Deus, queridos. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau, tchau.